Bem, boa tarde a todos. Eu queria, mais uma vez, agradecer a presença de todos na nossa sessão clínica do Hospital Procardíaco. Hoje nós não tivemos, como de praxe, a abertura da sessão com o eletrocardiograma da semana. O Dr. Tiago Sá teve um problema e não pôde comparecer. E nós vamos, então, dar início direto com a sessão clínica do hospital. Hoje nós vamos ter a sessão que é coordenada pela diretoria clínica, e o Dr. Evandro Tinoco está numa reunião com a diretoria da United e me pediu para que assumisse a moderação da sessão enquanto ele não chega. Nós vamos ter hoje a honra de receber a doutora Maria Marta Sabrá, que vai nos apresentar, fazer uma primeira apresentação a respeito de duas situações para poder contextualizar a nossa discussão. E vamos ter a honra de receber também o Dr. Luiz Fernando Bruzzi, que é o chefe do laboratório aqui do hospital, todos conhecem, e o Dr. Arnaldo Rubinstein, que é um clínico, membro do corpo clínico do hospital, e que interna aqui com bastante frequência, é uma pessoa bastante experiente na prática clínica e que vai poder, sem dúvida nenhuma, contribuir bastante com essa discussão. O tema da sessão, o erro diagnóstico, ele é um tema que ele vem suscitando nos últimos anos um índice de publicação muito grande, não só nas revistas médicas, mas também frente à mídia leiga. O motivo disso, basicamente, quer dizer, se faz por conta de nós termos voltado cada vez mais a nossa preocupação, principalmente no que diz respeito à segurança do paciente, e isso hoje é um capítulo, sem dúvida nenhuma, que está pautado em qualquer discussão de qualidade, de qualquer unidade hospitalar, em qualquer país do mundo. Então, quando a gente fala do erro diagnóstico, ele não chega muito bem a palavra erro, normalmente, para as sociedades médicas, que são profissionais que, de uma forma geral, foram formados com a sensação de que o erro não seria possível. Tem um editorial esta semana, que saiu no JAMA, se eu não me engano, em que ele aborda justamente o novo momento da medicina, que vai ser a tolerância da incerteza. A tolerância da incerteza, na verdade, passa justamente pelos pacientes, pelos próprios médicos e por todo o sistema que rodeia a assistência médica se convencer de que a incerteza é uma realidade na prática médica. Nós vivemos dentro de uma incerteza, tanto diagnóstica como de resultados terapêuticos. Enquanto tivermos a cabeça que o nosso risco deverá ser zero, continuaremos errando. E provavelmente aí errando por mais, levando a danos onde eventualmente eles poderiam não existir. Então, com uma certa frequência, nós vamos nos deparar com algumas questões cognitivas que não passam efetivamente por sermos médicos ou não sermos médicos. São questões basicamente humanas. O ser humano, ontem a gente teve a oportunidade de ter uma conversa ontem à noite, numa reunião aqui nesse auditório, em que eu falava exatamente isso. O ser humano ele tem a tendência de hipervalorizar riscos. Isso precisa ser efetivamente quantificado, sem que corramos o risco de entrarmos em caminhos tortuosos que possam nos levar, eventualmente, a estratégias que possam ser mais danosas do que benéficas aos nossos pacientes. Essa é uma das formas que nós podemos considerar, por exemplo, do erro diagnóstico. Mas, sem dúvida nenhuma, existe um sem número de situações que também podem contribuir para esse tipo de modelo e que hoje a gente vai ter oportunidade, então, de ouvir aqui a doutora Marta e os debatedores poderem nos apresentar o que existe de mais atual dentro desse tema. Queria agradecer e vamos começar. Eu vou ficar aqui na mesa para...
Boa tarde. Na verdade, esse A aí no meio de diagnóstico foi para simular um erro de cognição aqui. Eu vou dar início falando sobre o tema, sobre erros diagnósticos. Foi me dada essa missão para estudar sobre isso, que é um tema bastante polêmico, né? Um tema que é pouco discutido. Eu vou dar início, então, com duas situações clínicas que ocorrem, né, muito, que podem ocorrer no nosso dia a dia, não são raras, e podem trazer aí para o nosso processo diagnóstico um erro, uma confusão, né, até o processo final. O primeiro cenário é na terapia intensiva, um homem de 82 anos, diagnóstico de sepsis pulmonar, foi solicitada a dosagem de potássio com resultado de 6,2. E aí? O que a gente pode decidir? Então, vamos repetir, né? Porque pode ser um erro do laboratório, porque outros 2 pacientes dos leitos vizinhos também vieram com a dosagem de potássio alta. Esse é um dos casos. O outro cenário é num ambulatório, um homem de 83 anos, portador de cardiomiopatia dilatada, não isquêmica, uma TV não sustentada no holter, um padrão de área de fibrose em paredes inferior e anterolateral, vistos na cintilografia de perfusão miocárdica. Passado de pneumonite, responsiva ao corticoide e presença de gânglio hilar mediastinal. O PET com glicose ele foi negativo para sarcoidose e a biópsia cardíaca teve uma expressão gênica positiva para sarcoidose. Isso confunde, pode confundir. Bom, diante desses 2 cenários clínicos, eu vou dar início a discorrer um pouco sobre o tema, que são os erros diagnósticos, né? A gente sabe que a melhoria do processo diagnóstico não é só possível, como também representa um imperativo moral, profissional e na saúde pública. Eu coloquei esse slide com essas 2 figuras aqui, que são os 2 locais que embasaram, né, a nossa pesquisa, o nosso estudo, que é o livro do Improving Diagnosis in Healthcare, do Quality Chasm Series, e a Society to Improve Diagnosis in Medicine. Para vocês terem uma ideia, como é um tema que está sendo bastante difundido nos Estados Unidos, eles criaram até uma sociedade para discutir os erros, para colocarem em pauta os erros diagnósticos, aprenderem com esses erros e, enfim, aprenderem com esses erros. Qual seria a definição do erro diagnóstico? A definição do erro diagnóstico é a falha em estabelecer uma explicação a tempo e acurada do problema de saúde do paciente e comunicar essa explicação para o paciente. Foi perguntado a mim, pelo Dr. Evandro, até que me formei no século XXI, ele perguntou para mim, o que você acha que são erros diagnósticos? Eu falei, bom, na minha concepção, que são erros diagnósticos, é um gerador, ele é gerado por erro de conduta, né? Quando você erra, quando você tem uma falha que pode causar um dano para o paciente, você tem um sentimento de falha moral, né? E na minha formação isso foi pouquíssimo discutido, quase nunca discutido, né? Que ainda tem esse paradigma de não citar erros ocorridos durante a prática médica, né? Coloquei aqui até uma belíssima imagem do nosso setor da medicina nuclear, né? Para dizer que o médico nuclear, assim como o radiologista, o diagnóstico por imagem, tem uma responsabilidade muito grande, porque a gente assina laudos, a gente corrobora, a gente tira dúvidas de questões que os médicos têm, de dúvidas de doenças, a gente assina, a gente corrobora. Então, isso é uma responsabilidade muito grande, né? Tem até um caso que ontem a gente foi numa aula e que o oncologista, o Dr. Daniel Hirschhorn, ele teve uma paciente com um linfoma já curado. Ela, em outro estado, fez um exame de PET que teve uma captação em ovário.
Só que no laudo ele estava descrito da seguinte forma: surgimento de massa ovariana compatível com recidiva de linfoma. Só que, na verdade, discutindo isso, analisando os fatores clínicos do paciente, a captação do ovário foram os folículos da paciente, que ela estava no ciclo menstrual dela, que fez com que captassem esses ovários. Olha como é importante a gente se ater para o que a gente escreve, prestar atenção no diagnóstico que a gente dá, que isso pode gerar um desconforto muito grande para a paciente que já teve uma doença que está curada, né? Bom, e atualmente a gente tem um grande problema, pelo menos para nós médicos, que é a judicialização. O paciente ele pode judicializar. Então, o que acontece? A gente acaba omitindo qualquer tipo de erro ou uma demora ali no diagnóstico, uma complicação que teve, a gente acaba omitindo essa informação. Bom, sabe-se que os erros diagnósticos eles são um dos problemas mais importantes de segurança no sistema de saúde hoje em dia. E ele implica em um maior dano, né, o dano ao paciente. A maioria dos erros diagnósticos ela se confirma em 10 a 20% das autópsias, ou seja, 40 a 80 mil pacientes morrem anualmente por erros, né? E sabe-se que a cada 10 diagnósticos, eles estão incorretos. De acordo com o Harvard Medical Practice Study, os erros diagnósticos eles constituem 17% dos eventos adversos de um hospital. Isso é um número considerável, né? E aproximadamente 5% ao ano dos adultos eles vão sofrer uma experiência com um erro diagnóstico. Eu fiz uma pesquisa, porque até para ser interessante colocar aqui, e vi que nos últimos 10 anos no nosso país teve um aumento de 1.600% no número de processos judiciais. E isso gera um ônus para o médico, dependendo do tipo de erro, que tem vários tipos de classificação de erro, que se for uma cirurgia que gera uma cirurgia plástica, que quer um efeito X, aí gera um custo maior. Então, muita coisa, né? Muitos processos judiciais que estão aparentes aí. A gente sabe que 10% das mortes dos pacientes elas são por erros diagnósticos e eles são descritos, como eu falei, como o dobro de processos de negligência e imperícia do que qualquer outro tipo de erro. Uma frase ilustrativa aqui que a maioria de nós, né, uma vez na vida, vai ter experiência de um erro diagnóstico no decorrer da sua vida, né? Às vezes, esse erro ele pode ter uma consequência devastadora. Bom, existem diferenças entre os tipos de diagnósticos. A gente tem o diagnóstico perdido, que trata-se de um paciente o qual as suas queixas clínicas nunca são explicadas, como uma dor crônica, uma fadiga crônica, um cansaço crônico, ou até mesmo pacientes com queixas muito específicas que nunca obtêm esse diagnóstico. Pode ter também o diagnóstico errado, quando a verdadeira causa da doença ou do quadro clínico do paciente é descoberta depois, tá? Sendo inicialmente tratado e diagnosticado de maneira incorreta. E tem o diagnóstico tardio, né, que trata-se de casos em pacientes que o diagnóstico deveria ser feito antes, deveria ser feito precocemente. Como, por exemplo, o câncer, que na maioria das vezes o diagnóstico ele baseia-se no surgimento dos sintomas ou na piora clínica de um paciente. Por que esses erros diagnósticos ocorrem? Bom, a gente tem uma concepção, né, que os erros diagnósticos eles resultam de um cuidado subótimo ao paciente, só que, na verdade, isso não explica o real problema, né? Eles decorrem da complexidade do processo diagnóstico, da complexidade dos cuidados, da prestação dos cuidados de saúde e por erros cognitivos que todos nós cometemos no nosso dia a dia. Bom,
diante da a complexidade do processo diagnóstico, a gente sabe que tem mais de 10 mil doenças conhecidas, patologias conhecidas, mais de 5 mil testes laboratoriais. E a gente sabe que um pequeno número de sintomas eles podem trazer diversos diagnósticos diferenciais. Só aí já gera um conflito, né, no pensamento, na hora de diagnosticar. E um erro ele pode ocorrer em qualquer processo de diagnóstico. Na história completa do paciente que tem que acontecer, o exame clínico eficiente e apropriado, obter os testes e, principalmente, saber interpretar corretamente os mesmos. O outro é a complexidade na prestação dos cuidados de saúde, onde os sistemas de cuidado com a saúde eles se interligam com diversos e diferentes processos, práticas, procedimentos, tecnologias para entregar a segurança e o diagnóstico acurado. E muitos erros são baseados na falha de comunicação e na coordenação do cuidado, né? Até a falha de comunicação multidisciplinar, onde uma equipe acaba não se comunicando com a outra, resultados de testes perdidos, falha nos equipamentos, consultas com subespecialidade sem o atendimento em tempo preciso. E, por último, os erros cognitivos. Eles são... os médicos, afinal de contas, são humanos, então eles são sujeitos aos mesmos erros que todos os outros no dia a dia, só que a gente tem uma responsabilidade bem maior. Às vezes, a gente não noticia o principal diagnóstico que a gente tem em relação ao paciente, a principal conclusão de um caso, ou a gente interpreta de uma maneira diferente o que foi dito para a gente. Às vezes, pulamos diretamente para certas conclusões e não avaliamos que talvez possa existir uma outra questão, uma resposta melhor do que a primeira ideia que a gente teve. Isso é o que a gente chama de atalho cognitivo, né? Que a gente pensa, de acordo com a clínica do paciente, a gente já pega o atalho cognitivo de pensar logo numa doença e a gente esquece de considerar os diagnósticos diferenciais, né? Que é a heurística, ou fechamento prematuro, que é uma decisão de um único diagnóstico apenas. Então, como é que a gente pode evitar esses erros diagnósticos? Através de um exame clínico minucioso, físico e a história do paciente, aprimorar o ensino médico entre residências e escolas de medicina para desenvolver o raciocínio diagnóstico, para estimular sempre pensar em leque de diagnósticos diferenciais, um sistema aprimorado de tecnologia de informação em saúde para trazer uma maior acurácia diagnóstica. Sempre nos questionar por que aquilo está acontecendo, o que mais pode ser, qual é a pior coisa que pode estar ocorrendo nesse paciente. E reconhecer as influências emocionais que os pacientes exercem sobre os médicos. Às vezes tem aquele paciente que você não pode nem entrar no leito, que ele já logo quer, não quero ser examinado, não. Isso tudo gera uma complicação na hora de você conseguir atender o paciente, examinar o paciente. E a gente deve sempre aplicar a teoria bayesiana, né, que é direcionar a avaliação clínica e evitar o diagnóstico prematuro. Promover sempre o time-out, né? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Vamos refletir no que está sendo realizado e o diagnóstico que está sendo pensado. Pensar nas piores hipóteses diagnósticas e nos casos mais graves. E abranger um maior leque de diagnósticos diferenciais. Vocês veem que eu estou batendo sempre na mesma tecla, né? Sempre abranger um maior número de diagnósticos diferenciais. Procurar dados clínicos novos que não se encaixem no diagnóstico provisório que você deu ao paciente. Incluir sempre os distúrbios menos comuns ao diagnóstico diferencial. E admitir, e no final, e o mais importante, admitir os próprios erros e aprimorar os seus conhecimentos em base dos erros diagnósticos. A gente tem a gente omite, né? Porque por achar uma falha moral, a gente acaba omitindo, né, os nossos erros. Mas a gente tinha que colocar isso à frente, discutir, porque é uma forma de aprendizado. A gente aprende muito mais com os nossos erros, né? Como tudo tem um fluxograma para os americanos, tem o fluxograma do processo diagnóstico e dos desfechos, né? Desde o paciente tendo um problema de saúde, até a entrada dele no sistema de saúde,
pegar as informações, a história do paciente, a informação integrada, a interpretação disso e trabalhar em cima dos diagnósticos, a comunicação do diagnóstico e o tratamento, né? Tudo isso com um sistema de trabalho, né? Os membros de um time, né, diagnóstico, a tecnologia e ferramentas, organização, ambiente físico, físico e externo. Tudo isso, o processo diagnóstico gera os desfechos, né? Que pode ser a tempo e acurado, ou pode ser o erro diagnóstico e as perdas, né? Isso gera o desfecho do paciente e o desfecho do sistema. Aí sempre aprender com os erros diagnósticos, as perdas e com os diagnósticos a tempo e acurados. Bom, em relação à segurança do paciente, a acurácia e o diagnóstico em tempo, como foi falado, são os dois pilares para o cuidado do paciente ser de alta qualidade. O dano ele pode ser resultado de doenças que não foram tratadas no tempo adequado, em estágios iniciais, ou mesmo se o tratamento não for adequado para tal condição clínica. E o que pode ser feito para melhorar em relação ao paciente? O paciente ele pode ajudar a evitar o erro diagnóstico, se tornando mais consciente de todo esse processo, né? E os pacientes empenhados, geralmente, eles obtêm melhores desfechos. E, de acordo com o Institute of Medicine, eles recomendam que os pacientes se tornem parceiros, né, parceiros plenos do seu próprio cuidado. Os pacientes eles podem ser uma importante rede de segurança em detectar erros diagnósticos antes de levar ao dano. Em relação aos médicos, eles podem evitar os erros diagnósticos se melhor entenderem os erros cognitivos, né, que errar é humano, que eles não sabem tudo sempre, né, que podem desconhecer de tal patologia, ter que estudar mais sobre o caso. Isso pode acontecer. Utilizar fontes de suporte para tomada de decisão, ser consciente e reflexivo e fazer do paciente seu parceiro no processo diagnóstico. Eu coloquei aqui nesse slide, na realidade, algumas figuras para dizer como é que, na verdade, a anatomia nas faculdades ela é estudada. Não é mais aquela peça anatômica que a gente dissecava. Agora são por mesas mostrando as imagens. E coloquei mais essa figura para gerar uma reflexão mesmo, porque não adianta você falar apenas, você tem que se fazer entender, né? Você tem que entender, você tem que se fazer entender, saber explicar e ser entendido. Na realidade é isso. Doutora Marta, muito obrigado pela apresentação inicial. Ela, na realidade, é basicamente para poder contextualizar a nossa discussão. A Marta foi muito feliz porque ela teve a capacidade de abranger vários aspectos do que a gente pode considerar como o erro diagnóstico, passando pelo subdiagnóstico, pelo overdiagnosis, e, eventualmente, considerando algumas das questões que podem influenciar esse tipo de modelo. Existem algumas escolas que estudam isso de uma forma bastante profunda e, sem dúvida nenhuma, o Canadá é um país que saltou na frente no ponto de vista de efetividade clínica e de questionamento das suas condutas. A gente sabe da diferença de resultado da medicina americana para a medicina canadense, de quantos trilhões a menos são investidos na medicina canadense e que se obtém os mesmos ou melhores resultados do que a medicina americana. E, dentro dessa ótica, a comunidade de Quebec tem uma sociedade médica muito forte e que, na proposta de estudar basicamente o que eles chamam de vetores que poderiam contribuir para o que eles consideram a inflação diagnóstica, mas nesse caso também serve para o que a gente aqui está chamando de erro diagnóstico, eles estabeleceram basicamente 4 grandes pilares, 4 grandes vetores, que seriam os pacientes, e aqui eu amplio aos profissionais de saúde e não somente aos médicos,
O segundo seriam os próprios pacientes, de que forma eles colaboram para que esse tipo de fenômeno possa acontecer. O terceiro seria o sistema, de que forma o sistema também, de alguma forma, colabora ou para inibir ou para estimular a esse modelo do erro diagnóstico. E, finalmente, a cultura. A cultura que perpassa não só por pacientes, mas também por médicos, de acreditar que algumas coisas são absolutamente verdadeiras, como, por exemplo, que o diagnóstico precoce na realidade, a grande bandeira da medicina contemporânea, quando, na verdade, a gente sabe o enorme risco que isso eventualmente pode trazer. Eu costumo brincar que o meu avô ia ao médico porque estava com dor de barriga, dor de cabeça, falta de ar. Hoje as pessoas vão ao médico para saber se está tudo bem. E saem de lá com uma lista enorme de solicitação de exames, e a partir daí só Deus sabe o que pode acontecer. É preciso que a gente tenha, de uma forma muito clara, todos esses movimentos que Marta colocou aqui de uma forma bastante objetiva, passando inclusive por questões que transcendem as atividades profissionais, quer de médico ou de outros profissionais de saúde, que são as chamadas heurísticas, né? Quer dizer, os atalhos do pensamento, quando você, na realidade, tenta encurtar a sua tomada de decisão, utilizando, eventualmente, alguns modelos mentais que são absolutamente arriscados que nós utilizemos em situações de risco, como, por exemplo, na prática em saúde. Eu vou citar novamente um livro que eu acho que é assim, bastante interessante, que vale a pena para poder entender um pouco esse modelo mental. Ontem a gente conversava sobre isso, o Bruce estava presente, que é um livro chamado Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, que na realidade é um psicólogo que ganhou um prêmio Nobel de Economia estudando tomada de decisão. E basicamente ele traz alguns desses fenômenos que Marta mostrou na apresentação dela de uma forma muito clara de como nós temos uma capacidade enorme de exacerbar os riscos do que nós deixamos de fazer, ao passo que nós não temos essa mesma capacidade ao analisarmos o risco do que fazemos. Então, o médico, na realidade, ele vive dentro de um mundo, dentro de um cenário que o obriga, eventualmente, a não falhar. Eu ouvi outro dia uma frase de um médico dessa instituição que falava que a doença humilha o médico. Eu, na verdade, não concordo muito com ela. Eu acho que, na verdade, o que a gente tem que ter todo o cuidado para poder, junto com o paciente, entender toda a incerteza que a prática médica contemporânea traz frente à enorme disponibilidade de recursos tecnológicos que nós temos hoje no campo diagnóstico e na enorme disponibilidade de drogas que nós temos, ou de fármacos que nós temos hoje também, para determinadas doenças, onde nós ainda temos bastante dúvidas se elas efetivamente poderiam se beneficiar ou não disto. Esse assunto é um assunto que provavelmente vai avançar na discussão. Eu vou interromper a minha fala aqui, que eu queria ouvir inicialmente os debatedores, depois nós vamos abrir a plateia. Torkovac já está inscrito, logo em seguida a manifestação dos debatedores, e nós vamos abrir a plateia e depois eu volto a comentar também alguns assuntos. Arnaldo, você quer começar, por favor? O Luiz? Obrigado, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Até remetendo à palestra de ontem, excelente, do André Volchan, me chamou a atenção a intolerância às incertezas. Eu me lembro quando eu terminei a residência de clínica médica e comecei a de patologia clínica na UERJ, foi um choque muito grande, porque a gente vem com um modelo mental completamente diferente. E ao entrar em laboratório, que a gente percebe
como é complexo o mundo do laboratório, e a começar pela parte de radiomonoensaio, onde as dosagens todas são medidas de incerteza, estatística de contagens. Então, é um mundo muito diferente do que a gente está acostumado enfim, em qualquer especialidade clínica. Eu acho que às vezes a gente criticar de maneira, enfim, criticar regularmente outros serviços e sem entender exatamente qual é o papel desse serviço dentro da cadeia de saúde, não traz benefício a ninguém. Nesse ponto, eu estou há cerca de um ano aqui no Procardíaco e tenho sido muito feliz, porque eu acho que a gente conseguiu abrir o laboratório para o hospital e mostrar que não existe caixa preta dentro do hospital. E esse acho que tem que ser a base para a gente abordar qualquer problema, qualquer erro. Assim, alguns autores, como o Wilson Scone, que já publicou anteriormente, eles dizem que a gente deve evitar, na abordagem do erro, simplesmente culpar determinados grupos de pessoas, enfim, de profissionais. E a gente tem que entender quais são as causas institucionais que levam àquele tipo de erro. E nesse ponto, o hospital, os médicos, os colegas têm sido... Acho que a relação tem sido sempre de confiança, muito afetuosa e de respeito mútuo. E isso, com certeza, ajuda a gente nesse dia a dia, a entender melhor todos os problemas que são relacionados à atividade do laboratório. Você quer falar, Arnaldo? É difícil, assim... Pensei em falar sobre alguns problemas do dia a dia do laboratório. Eu não queria... Você quer continuar agora ou posso só fazer mais um comentário? Só para vocês terem ideia, eu acho que é importante a gente ter em mente o seguinte: 70% dos erros de laboratório se encontram na fase pré-analítica. O exemplo da Marta foi muito interessante, relacionado ao potássio, e é o argumento que sempre é usado: não, deve ser erro do laboratório. Não estou dizendo que era, não estou analisando se era ou não era. Especificamente com relação à dosagem de potássio, potássio é um dos exames mais frequentes, está entre os 10 mais frequentes do laboratório, e qualquer valor, qualquer hiperpotassemia espúria, ela causa um grande problema para o laboratório. Qualquer valor elevado de potássio causa uma grande preocupação para o laboratório. Para vocês terem ideia, no que tange a fase pré-analítica, a gente tem várias questões. Existe uma síndrome que nos Estados Unidos é descrita como pocket syndrome, que lá os residentes colhem o sangue, colocam no bolso do jaleco e continuam nas suas atividades. Isso acontece aqui também, não estou dizendo que não acontece, os próprios colhedores. Mas assim, e a glicólise continua, a gente vai ter, sem hemólise, enfim, hiperpotassemias espúrias. O laboratório vem desenvolvendo ao longo dos anos estratégias que minimizam e evitem todas essas intercorrências que, enfim... existe outra síndrome também nos Estados Unidos, descrita como síndrome GI-GO, Garbage in, Garbage out. Quer dizer, a qualidade do resultado é diretamente proporcional à abordagem inicial de coleta, processamento. Então, isso é crítico em áreas como microbiologia. Voltando ao potássio, na parte pré-analítica, para vocês terem ideia, aquela prática antiga de bater no antebraço, né? O garroteamento superior a 1 minuto, bater no antebraço, fechar a mão, isso só piora, isso só aumenta a possibilidade de se deparar com uma hiperpotassemia. São coisas que não existem. Temperatura, transporte, a coleta, a centrifugação. Aqui no hospital a gente tem os protocolos todos que geram uma pressão incrível no laboratório. Para vocês terem ideia, uma coleta de soro, após a coleta, você tem que deixar pelo menos, no mínimo, 20, mas em geral são 30 minutos para ocorrer a retração do coágulo. Aí sim você promover a centrifugação, senão você corre risco de ter fibrina, que é uma grande causa de erro em laboratório, você tem hemólise, enfim. Todos esses passos eles têm que ser corretamente seguidos, senão a gente vai desembocar no que a literatura internacional já, nesse volume grande de erros e relacionados a esse processo pré-analítico. Laboratório é uma área, assim, só para finalizar da oportunidade do Arnaldo falar, laboratório, segundo um trabalho que eu já li, ele
contribui com 80% dos diagnósticos. Ele custa nos Estados Unidos menos de 3% dos gastos com saúde. Então, eu acho que a gente tem uma oportunidade aí de discutir esses assuntos, né? Vou passar para o Arnaldo. Luiz, obrigado. Antes de passar para o Arnaldo, eu só queria salientar uma coisa muito importante que o Bruce falou, e a gente entender que quando a gente fala de erro diagnóstico, a gente precisa primariamente tentar entender que os erros, eles frequentemente estão ligados a processos e não a pessoas. Então, isto é fundamental. Quando a gente toma qualquer decisão, qualquer estratégia, pessoas, processos e estrutura fazem parte do modelo de solução de problemas. E na maioria das vezes, quando a gente encontra um erro na prática de saúde, seja ela aonde for, na maioria das vezes a questão está no processo e não nas pessoas. Isso é fundamental para você excluir da linha de análise a culpabilidade. Porque enquanto o erro diagnóstico ele for referido a pessoas, eles não vão aparecer na quantidade real. Porque não tenha dúvida, Marta, de que esse número está subestimado. Está subestimado porque as pessoas não comunicam. Não comunicam porque não querem se expor. E isso vale para qualquer grupo de gerenciamento de risco de qualquer hospital em qualquer lugar do mundo. Enquanto se insistir na culpabilidade do médico A, do fisioterapeuta B, da enfermeira C ou do fonoaudiólogo D, nós vamos continuar analisando de forma subestimada todos esses erros que eventualmente poderiam estar sendo corrigidos ou atenuados com intervenções se tivessem sido bem analisados. Então é absolutamente fundamental que a gente analise o erro não sob a ótica da culpabilidade do indivíduo, porque na maioria das vezes a questão está no processo e não nos indivíduos. A gente segue com isso, por favor. Obrigado. Doutor Arnaldo Rubinstein. Obrigado. Agradecer a oportunidade da participação. Foi brilhante a exposição até aqui, muito interessante. Eu vou apenas tentar sistematizar um pouco de tudo que foi dito. Lembrar que nós médicos fomos forjados, né, a máxima hipocrática, né, de fazer o bem e não causar danos, né? Primeiro, a segurança do paciente, coisa que hoje está muito em moda. Apesar de nós termos sido treinados para isso, a gente se depara hoje com o que foi dito aqui, o erro médico sendo a terceira maior causa de morte nos Estados Unidos. Nesse trabalho da British Medical Journal, chegando a 30%. Bom, o diagnóstico em si, ele é a maior das habilidades médicas, né? É onde o médico mede o seu dia a dia, as suas habilidades, é onde ele se ancora, tem a sua autoestima, e é importante na vida do médico estar correto, fazer o diagnóstico, acertar sempre, né? Sabendo que o erro pode levar a danos transitórios e irreversíveis, ao óbito e a problemas de judicialização da medicina, onde eu não pretendo entrar muito nesse assunto. Já foi dito aqui, já foi definido, né, o que seria, o que nós entendemos por erro diagnóstico, e aí eu vou colocar mais uma vez, erro diagnóstico não é um erro médico, tão somente, é muito mais do que isso, e vamos então pensar um pouquinho sobre isso. Essa doutora Catherine Schultz, ela criou uma nova ciência chamada errologia, onde ela levanta questões importantes, quer dizer, por que a gente erra? A gente insiste nas nossas razões e convicções, a gente tem essa tendência, a gente eventualmente não sabe quando parar, não sabe dizer não e não sabe reconhecer que talvez esteja errado. Isso é a base de todo o estudo do processo de erro, né? Por que a gente erra? Foi dito aqui, falar dos fatores cognitivos. Estamos sujeitos à fome, a cansaço, a estresse, a problemas familiares, sociais, a falta de conhecimento, eventualmente. A medicina hoje evolui de uma maneira muito rápida, né? O que se adquiriu de conhecimento médico é cada vez maior e exponencialmente isso cada vez vai ser mais rápido ainda a evolução.
Nenhum de nós hoje consegue saber suportar todo o conhecimento médico, a gente sempre vai precisar de apoio, né? E o erro também não é só da falta, não é só cognitivo, existem fatores do ambiente de trabalho, calibragem das equipes, comunicação, que é uma coisa extremamente importante, recursos, supervisão, enfim. E aqui já foi dito também, faz parte desse contexto também, o erro diagnóstico é muitas vezes cultural, muitas vezes por conta do paciente, dos familiares, conflitos familiares, tudo isso podem criar um ambiente que facilite ou que propicie o erro. A gente tem que entender algumas coisas. É importante que o médico entenda que o erro é inexorável, ele vai acontecer sempre. A gente jamais vai ter a possibilidade de não errar dentro de um processo na área de saúde. Eles são onipresentes, acontece com todo mundo em todos os lugares, né? Nós temos uma grande dificuldade em aceitar erros. Nós vivemos um processo de negação de erros, os erros são colocados para debaixo do tapete, são escondidos, porque fomos criados com aquela ideia, seja perfeito, e a gente fomos criados com a sensação de que o erro é uma coisa vergonhosa, que nos desonra. O erro, quando ele é ruim, é um fato ruim, você se sente errado. Você é a pessoa que você se culpa. O erro ele vai para a pessoa que, enfim, foi a responsável pelo erro. Então, acho que é importante redefinir uma cultura médica, entender que errar é humano e esconder o erro é instintivo. Todos nós temos esse instinto de sobrevivência e a gente não pode permitir que se demonize o erro, né? É muito interessante, eu vou explicar o que é o ranking de erro. Nos Estados Unidos, onde o beisebol é uma cultura popular, um esporte popular, um jogador de beisebol ele é classificado no ranking como 300, 400. Um jogador de 300 é um bom jogador, um jogador de 400 é um excelente jogador. O que é isso? O de 300 é aquele que é capaz de em 30 tacadas, errar 10 bolas. Ele só erra 10 bolas, portanto ele tem 20 acertos. Ele é um bom jogador. O jogador de ranking 400 é um jogador excepcional. Ele faz 40 vezes 10. Em 40 tacadas ele só erra 10. Imagina isso se fosse colocar na prática médica, se você fosse, ou nós aqui fôssemos classificados como um médico 300 ou médico 400. A gente estaria admitindo publicamente que em cada 40 diagnósticos ou 40 situações, em 10 pelo menos nós estaríamos errados. Isso a gente não admite, né? O que a gente precisa fazer para mudar essa cultura? Primeiro, identificar que os eventos adversos ocorrem, reconhecer os erros, né? Estabelecer que tipo de natureza estamos errando, determinar as causas, determinar riscos, registrar esses erros, prevenir novos eventos. É isso o que a gente devemos trabalhar. Lembrar que o processo é um processo dinâmico, a gente precisa de um ambiente colaborativo, cada vez mais a gente precisa de apoio de equipes multidisciplinares, de comunicação entre profissionais, interprofissionais e intraprofissionais, e aí sim, o que já foi dito aqui, inserir familiares e pacientes no processo do diagnóstico. A gente tem que repassar conhecimento, a gente tem que tornar isso uma cumplicidade no bom sentido. Reconhecer que nem sempre sabemos tudo, né? Nem sempre podemos, não vou falar nisso, enfim, nem sempre... Oi? Aquele é o Dr. House segurando um cérebro, É um ícone. Ele sempre fala no erro. Ele é um ícone aí ele puxou muito da segurança do paciente. Enfim, hoje a gente tem boas práticas baseadas em protocolos, em acreditação, em double check, medicina baseada em evidência, mas é mais do que isso. É saber reconhecer os erros e saber que existe o improvável. Quando a gente coloca, eu acho que é muito importante, quando você tem um doente que você está em processo diagnóstico, algumas vezes discutir com a família, olha, eu não sei o que é, mas eu pretendo fazer isso, fazer aquilo outro, e se o resultado for esse ou for aquele, o caminho, discutir uma estratégia e sempre deixando a entender de que a gente nem sempre vai acertar, nem sempre a gente tem segurança absoluta do diagnóstico final,
e que isso é um processo que vai ser assim com todo mundo e não é diferente, não ocorre só conosco. Bom, para terminar, fica aí para a plateia o que fazer, como nós vamos tratar os nossos erros, como nós vamos, os erros pessoais e os erros institucionais. Como nós vamos tratar esse daqui para frente. É isso. Ou prevenir. Obrigado. Arnaldo, muito obrigado. Agora a gente vai abrir para algumas participações da plateia. Eu queria pedir ao Dr. Kovac, inicialmente, para que fizesse seus comentários. Eu achei excelente a apresentação de todos e certamente tudo que foi dito aqui obriga a pensar e refletir sobre muitos aspectos. Eu acho que a primeira coisa que já começou na apresentação da Marta foi a repetição daquilo que vem à nossa mão para ser analisado, um exame de laboratório que mostra um resultado não equivalente ao esperado, ou até que nos pareça um erro, ou até, como dizem muitos, trocas de exames, que é alguma coisa que o paciente sempre traz. Então, a primeira coisa, o Luiz repetiu aqui, é repetir o exame que você considerou um ponto fora da curva. Esse é o primeiro pensamento que eu tive. A segunda coisa importante para nós clínicos é o fato de que o paciente vai, muitas vezes, a vários médicos, e aquele médico formidável, aquele que conseguiu o diagnóstico, aquilo, a gente esquece que a doença tem uma evolução. Então, os médicos que ainda estão com o paciente nos primeiros sintomas e sinais de uma doença, não vão fazer, talvez, a suspeita, o pedido dos exames corretos para poder levantar aquele diagnóstico, e o que vai chegar no fim da cadeia, e que já foi visto por A, B, C, e já traz uma série de exames, e diz, não, isso é uma coisa óbvia, isso é uma tuberculose, é um granuloma qualquer. Isso naturalmente faz este médico, para a família do paciente, o grande médico, e na verdade você se beneficiou de toda uma evolução. Então, o segundo aspecto que essa apresentação me fez pensar é sobre o quanto é importante o próprio colega saber que não houve erro do prévio colega que viu o caso, e sim porque houve uma evolução que chegou no ponto que já tem uma radiografia que mostra o nódulo, isso ou aquilo, então você passou a ser o bom. E tudo foi dependente da evolução. A terceira coisa que eu estou pensando, e foi mencionado pela Marta, quando ela disse que você mesmo tem que fazer uma série de considerações sobre quais as possíveis condutas, onde é que eu tenho que... E o pensar alto é que às vezes é prejudicial ao paciente. Eu considero um erro o médico, dentro da sua cabeça, ficar fazendo todas as elucubrações, se pode ser isso ou aquilo, ou então como um caso que me foi contado, relatado por um médico de um hospital bem conhecido aqui, e que disse assim, bom, na sua idade, a gente deve esperar o pior. Quer dizer, a doente saiu de lá sem diagnóstico, vai achando que já estava saindo com câncer. Por quê? Porque a palavra do médico, dita de um tom ruim, um tom mau, durante uma consulta, e que sem nenhuma base ainda, porque ainda está no primeiro contato com o paciente, e já disse assim, bom, na sua idade, 80 anos, você tem que pensar em tudo. Foi o que aconteceu com essa paciente. Eu chamo a atenção para essa reflexão, porque ela é importante. E, por fim, como pensamento que também veio à reflexão, é a fase que nós, por causa da judicialização da medicina, muita coisa é levada a juízo, e os juízes não têm interpretação biológica nem médica para poder avaliar, então vão pedir pareceres de outros médicos, é a fatalidade biológica. Eu acho que muitos erros médicos que são levados até a justiça e tudo, na verdade não chegaram a ser, na minha concepção, erro médico, e sim uma fatalidade biológica. O doente morreu, mas tinha uma doença que justificava ele ter chegado a isso. Não foi um erro médico, foi simplesmente a fatalidade da evolução de uma doença. E isso é considerado por família, até por outros colegas, quando dão parecer, como um erro médico. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Cavaco. Temos inscritos o doutor Luiz Felipe, doutor Alfredo Porto, doutor Marcel, doutor Isaac Reutemann. Gostei muito da apresentação da Marta e dos comentários de todos. Mas quando o Arnaldo terminou ali com uma interrogação, nós temos hoje uma infinidade de incertezas na parte médica, na parte política, internacional, nacional
estadual, municipal, sem entrar nos méritos. E nesses méritos nos levam no Donald, no Pato Donald. Então, temos hoje inúmeras incertezas e isso leva ao que o André falou sobre o processo. Esse processo, ele tem uma análise muito mais profunda e, como o André disse, isso dá um grande seminário. Como é que a gente pode pedir determinados exames que o convênio não paga? Como é que a gente pode internar um doente se não tem vaga? Como é que a gente vai, uma pessoa, uma funcionária que vai para o SUS e o SUS marca um tratamento para o ano que vem? Então, esse processo é muito abrangente. Nós estamos falando só em termos de pau cardíaco, mas nós temos que falar em termos nacionais. Essa incerteza, ela abrange uma série de valores. Um aspecto que a Marta chamou a atenção, mas é muito mais importante, é quando a gente vai fazer o diagnóstico diferencial. Isso está aumentando muito o custo, a Wanda não cansa de falar isso, o custo de todos os convênios, de todos os lugares, porque pelo diagnóstico diferencial, pela obsessão das pessoas médicas, levam a inúmeros exames que não precisavam ser feitos. E isso cria um transtorno. Em contrapartida, existem aqueles que no processo não podem fazer determinados exames e a gente faz um subexame, de forma que o erro, como o André falou muito bem, ele vem de um produto completo, de um processo completo que tem uma análise muito maior. Um outro detalhe importante é que, quando ela apresentou, que existe também um aspecto do paciente estar integrado no tratamento, tem que ser amigo, o médico também tem que ser amigo, porque na realidade a gente se acha como não tendo problemas e muitas vezes a gente transfere esses nossos problemas, essas angústias na hora de uma consulta e isso cria muitos transtornos. E por último, quanto aos processos judiciais, é bem importante sempre destacar, porque eu acho que ali não ficou bem claro, a medicina de uma maneira geral é por meios e a cirurgia plástica é por fins. Isso todos os juízes analisam nesse aspecto. Então é importante a gente sempre separar isso. A pessoa que, em geral, vai para uma cirurgia plástica, ela está rígida sem nenhum problema maior. Então é um aspecto totalmente diferente. Muito obrigado. Obrigado, Luiz Felipe. Doutor Alfredo, pode, por favor. Eu apenas queria provocar uma reflexão através do que foi mostrado aí. Todos os números são números de fora do país. Nós não temos estatística nenhuma a esse respeito. E isso eu assisto desde que me formei na faculdade. Então, todos os índices de normalidade laboratoriais são externos a nós, causa espécie, às vezes, na prática clínica do consultório, uma quantidade imensa de exames que são ditos anormais para a nossa população. Vou citar o caso de vitamina D baixa no consultório, onde nós vivemos num país ensolarado, que não nos falta sol. Algo errado acontece. Isso é por conta dos padrões de normalidade nunca serem contra-checados no nosso país. Ou seja, qual é o nosso padrão de normalidade? A terceira coisa que eu chamo a atenção e que vem da apresentação do Dr. Arnaldo, ele mostra na estatística americana que a terceira causa maior de óbito, não é o erro. Ora, como é que se chega à conclusão que foi erro ao morrer? Porque há serviço de anatomopatologia. Então, meus amigos, há quanto tempo a gente não assiste sessões de anatomopatologia? Para que nós aprendamos com o cadáver, aquele que morreu, se de fato as nossas hipóteses estavam corretas. Olha, o serviço de anatomopatologia praticamente foi varrido do país. A gente quase não vê mais. Só vê mesmo nos serviços, por exemplo, de medicina legal, onde, por obrigação do Estado, ele tem que dar uma declaração de óbito.
Então, é uma coisa que chama atenção e que poderia melhorar realmente, porque na medicina tudo que se mede melhora. Agora tem que comprovar. Obrigado, Alfredo. Doutor Marcelo. O que eu observo é que nós estamos com um problema paradoxal. Nós estamos com a medicina high-touch sendo colocada com a high-tech. Eu visitei o laboratório de um amigo meu, tem um espectrômetro de massa, ele estava fazendo diagnósticos de substâncias químicas, numa medicina hoje que a gente vai chamar, já estão chamando de ômica. Então, eu fui educado a julgar dislipidemia com os 5 ou 6 fatores, HDL, LDL. Ele falou, Marcelo, já tem comprovado mais de 300. E outros elementos e substâncias. Eu disse, vem cá, esse médico aqui, brinquei com ele, faz diagnóstico com quantas variáveis? 10 a 9. Ele me responde em quanto tempo? 1 segundo. Senhores, estou com saudade do futuro. Nós vamos ser substituídos por robôs, claramente, no diagnóstico preciso, exato, sem erros, é o que andamos nós buscando. E faremos, eventualmente, como procuramos o médico computurista, que nos toque mais, ou que seja, quando quiser um clínico à moda antiga. Eu acho que a tendência do mundo é esta. Os radiologistas já estão sendo substituídos por robôs, fazendo diagnósticos de altíssima precisão, praticamente sem erro. Erro calculado matematicamente, inclusive. Eu lamento, mas nós estamos... Marcelo, obrigado. Eu só queria fazer um contraponto ao seu comentário, Marcelo, assim, que na realidade eu até acredito que possamos ter uma, aspas, evolução do diagnóstico. Mas me parece que quanto mais nós nos aproximamos da medicina de precisão, mais dificuldade nós vamos ter de comprovar que estratégias terapêuticas específicas podem beneficiar. Se hoje a gente já não consegue, dentro de grandes grupos, mostrar a efetividade de tratamentos, vai ser muito difícil que a medicina de precisão nos traga esse tipo de resposta. Ainda que eu entenda que essa é uma tendência, principalmente em algumas especialidades. A oncologia, a própria cardiologia, caminha para tentar explorar um pouco mais a medicina de precisão. Mas é preciso que a gente tenha muito cuidado, porque não basta fazer o diagnóstico. É preciso que tenhamos intervenções que se mostrem efetivas nesse diagnóstico. Porque se isso não acontecer, o risco de estarmos causando dano sem estarmos trazendo benefício não é pequeno. A empolgação com a medicina de precisão, que eu acho que está se tornando universal, é um contraponto à medicina baseada em evidência. Porque, na verdade, ela tenta cada vez mais caracterizar aquele paciente com aquela doença. O que a gente vai precisar mostrar é que aquele tratamento vai efetivamente trazer benefícios àquele paciente. Isso vale, não vai chegar aí, Carlinhos. Isso vale para uma série de circunstâncias. E isso está como assunto do dia em várias rodas de discussão. Isaac. Eu vou continuar aí na falação do André para começar, lembrando que os computadores não vão chegar para os pacientes e convencê-los a parar de fumar, a tomar o remédio do colesterol, a fazer exercício, tá? Por melhores que eles sejam, e sem ser contra a medicina de precisão, que eu acho que está aí para isso, né? Esse é um contraponto. Outra coisa que eu queria colocar é uma coisa que eu penso em relação à judicialização. Eu acho que tem que haver uma campanha nacional das entidades médicas, no sentido que a gente consiga que todos os juízes, ao julgar algum processo médico, tenham um médico do lado. Porque eu acho que isso vai mudar a qualidade desse julgamento dos juízes, sem nenhum detrimento quanto ao juiz. Acho que isso é uma coisa que tem que ser feita a nível nacional mesmo. Né? Doutora Carmen Lúcia, essa semana já Só queria terminar, mas tem mais duas coisas que eu queria colocar. Pois não, Isaac. A questão do... Quer dizer, eu acho que é importante a gente lembrar, duas palestras foram super interessantes. Lamento o público exíguo aqui, porque eu acho que o assunto é muito interessante.
Agora, a questão do overdiagnosis é super importante. Eu acho que a gente tem que ver isso. Isso é erro médico. E da mesma maneira que é erro médico também pedir exame demais. Tá? A gente vê cada vez... É impressionante como se pede exame demais. E o André foi muito feliz contando a história do avô, que ia ao médico, tá, por causa de dor, e hoje em dia as pessoas vão ao médico e começam a receber milhões de exames. Eu acho que isso aí é um ponto de reflexão importante. Eu acho que essas palestras de reflexão são sempre muito importantes. Muito bem. Doutor Carlos José, é o seguinte... Doutor Carlos José, por favor. Só um comentário, acho que a gente vai começar a repetir algumas coisas, mas é interessante pensar num fator de correção. O ambiente norte-americano é o que mais põe dinheiro per capita em consumir insumos na área da saúde, e sem necessariamente isso se refletir em desfechos de superioridade de sobrevida, quando você compara países que gastam 1/3 do que eles gastam per capita. Então, é natural também que tenha uma superutilização e isso se reflita em aumento de erros. É uma cascata tecnológica que você vai observando. Medo da justiça. E André, assim, assinar embaixo no que você está falando, né, porque eu acho que na posição de oncologista eu me sinto meio à vontade em falar da extrema elevada expectativa que está sobre essa questão da medicina de precisão. A Nature publicou há pouco tempo um artigo muito interessante falando sobre o dark side dos estudos relacionados ao genoma, vendo o seguinte: a gente estimava que os genes que seriam responsáveis pela síntese proteica giravam em torno de 40 mil. Né? Hoje em dia a gente está vendo que esses números giram em torno de algo em torno de 19 mil, e que esses 19 mil são 1 a 2% de todos os genes que a gente tem. Então, a gente não está nem próximo de entender qual é essa interação que esse restante 98, pelo menos, por cento de genes, do ponto de vista da interação, as imagens que eles criam são imagens tridimensionais. E quando a gente olha para uma via metabólica e acredita que interromper uma via metabólica vai ser capaz de enfrentar um mecanismo mais poderoso que existe na vida, que é a replicação celular, isso é uma simplificação muito ousada, né? Então, assim, há pouco tempo também saiu um artigo bem interessante do Ian Tannock, que é um oncologista canadense, chamando atenção para essa expectativa elevada em relação, pelo menos, a achar que uma via metabólica interrompida vai ser o suficiente para gerar esses impactos todos que a gente está imaginando. Então, assim, a gente sabe que já existiram várias ondas, né, de soluções impressionantes e que elas não estão repercutindo em termos de um impacto que alcance escala do ponto de vista dos processos patológicos. Uma vez ou outra, isolado, alguma situação específica que gera um impacto, a gente está vendo isso. Mas eu acho que a expectativa está muito acima da realidade. Obrigado, Carlinhos. Aqui na frente, por favor, Antônio. Na tecla da judicialização da medicina, né, uma das respostas que se exige do médico é exatamente uma boa explicação, né, uma boa informação. Faz parte aí de todos os protocolos e coisa. Agora, só para chamar a atenção que essa informação não pode desconhecer uma outra coisa importantíssima que tem que vir no mesmo grau. Quer dizer, que é o do consentimento da família. Não basta a informação. Se o médico dá apenas a informação e não obriga o envolvimento do paciente ou da família, o paciente amanhã vai pegar todas as informações que o médico deu, por obrigação de ofício, para usar contra ele. Por que o senhor me disse que tinha a solução A, B e C? O senhor usou a A. Então, por que o senhor não usou a B? Então, o senhor errou. Por que o senhor não usou a C? Então, o senhor errou. Quer dizer, é muito importante que, paralelamente à informação, não tenha essa história de que os doentes, frequentemente, emocionalmente, né, afetivamente, doutor, eu faço o que o senhor decide. Absolutamente. Eu não aceito. A decisão em cima do que eu expliquei é de todos. Todos vão se comprometer com a solução escolhida. Senão, ele vai usar toda a informação que o médico deu, bem fundamentada, para amanhã, segundo os seus interesses, na judicialização. Obrigado. Roberto, antes do Roberto, pode pegar o microfone, mas eu só queria fazer uma observação em relação à sua fala,
é que nós estamos numa sala relativamente cheia e que, na verdade, é de profissionais experientes, alguns residentes que estão muito atentos a todos os depoimentos, mas é absolutamente fundamental que nós entendamos que esta é uma prática que precisa ser trabalhada na formação médica fundamental. Isso é absolutamente importante se nós analisarmos que hoje ainda o grande médico é aquele que sabe o Cécio de cabo a rabo, que é aquele que sabe o Harrison da primeira à última folha. Quando, na verdade, as competências médicas extrapolam a competência técnica em muito. E talvez um dos caminhos, ou certamente um dos caminhos para poder se minimizar o que a gente está chamando aqui de erro diagnóstico, de erro médico, de seja a denominação que nós dermos, na realidade é ampliar, enfatizar, exercitar as outras competências médicas. E as outras competências médicas, elas são tão importantes quanto a competência técnica. O senhor acabou de trazer um exemplo onde, se nós não tivermos a competência comunicadora muito bem feita, a competência colaboradora muito bem feita, a competência gestora muito bem feita, a competência ética muito bem feita, a gente não chega a lugar nenhum, mesmo sabendo o Cécio de cabo a rabo. Então é preciso que nós entendamos que a conversa com o paciente, essa participação do paciente dentro de um movimento que vai agora além do cuidado centrado no paciente, que é o que o Chosen Wisely traz, que é a chamada cocriação do cuidado. A cocriação do cuidado nada mais é do que trazer o paciente para a criação desse cuidado, para esse processo. Então é mais do que a equipe de saúde centrar o seu cuidado no paciente. É o paciente participar da criação do seu cuidado com os seus valores e preferências. Esse é o caminho para a gente conseguir minimizar isso de alguma forma. Roberto, por favor. Primeiro eu queria parabenizar a importância do tema e acho que como ele traz assim um momento para reflexões de coisas muito importantes. E eu queria trazer aproveitar esse momento assim para trazer uma coisa assim de vivência prática do que a gente traz do dia a dia. E dentro dessa reflexão que eu quero trazer agora, eu queria até assim uma opinião sobre isso, assim, você próprio, né, assim, do Evandro e até mesmo do Sabino, que vive isso com a gente no dia a dia. Nessa questão de erro, você falou uma coisa assim, muito importante, assim, desde que o Ari já falava isso com a gente, que quando há um erro, a gente é um processo, não é uma culpa individual, é um motivo para a gente trabalhar um processo para tentar trazer uma melhoria. E dentro desse contexto assim, de processo, a gente vem trabalhando, né, dentro das unidades, assim, o Sabino até tem fortalecido muito isso, da identificação de sinais precoces que possam predizer eventos, vamos dizer, em determinados pacientes. Estou trazendo isso para a prática, né, para evitar, às vezes, erro de não identificação. Por exemplo, como aspectos relacionados à oximetria, à frequência, à pressão, tudo isso, fatores que às vezes podem passar eventualmente naquele que possam predizer, numa curva de alteração nos últimos dias, predizer um evento e permitam a detecção precoce para identificação e se antecipar a ocorrência de eventos. Pois bem, nós temos feito isso de uma forma inversa, né? Após a ocorrência de um evento sobre determinado paciente, e pode ser até a própria morte, a gente vem tentando retrospectivamente, até identificar sinais que possam até que poderiam ter chamado a atenção precocemente em relação àquele doente que já vinha com uma curva, não de um dia para o outro, uma variação de uma oximetria de 5% daquele dia para o outro, mas que nos últimos dias mostraram uma alteração que talvez pudesse antecipar. E para isso tem até surgido máquinas, assim, monitores, né, como ele até chama a atenção, que ajudam e auxiliam e chamam a atenção lá. O que eu pergunto é o seguinte, dentro disso tudo, isso também não pode, existe um risco disso criar também um overdiagnosis no sentido de identificação excessiva
de um erro. Tem o lado bom, obviamente, mas de repente identificar fatores que olhando retrospectivamente não poderiam dar uma falsa impressão e de repente até não gerar riscos até de uma judicialização por fatores que não seriam exatamente aqueles responsáveis. Entendeu o que eu perguntei? Entendi. Eu vou deixar a sua resposta, Roberto, para o final, porque o doutor Evandro acabou de chegar e ele vai encerrar a sessão e aí ele aproveita e ajuda a responder essa questão. Doutora Flávia de Deus tinha pediu a palavra, Flávia? Eu só queria lembrar a Ana Amaral, que é a responsável pela parte de GGR e tudo, mas como ela não está aqui, eu vou aproveitar e dar um recado. Aqui no hospital tem essa coisa de notificar os erros e agora a gente está tentando fazer uma campanha para aumentar essa contribuição, o que é muito chato, que ninguém quer notificar o erro do próprio setor, né? Então é só para lembrar que, na verdade, eu acho que essa questão do erro diagnóstico acontece em qualquer lugar, com qualquer pessoa, em várias etapas do processo, mas o mais importante é que a gente tenha um olhar construtivo em relação a isso para ver o que aconteceu, para tentar construir estratégias para que isso não ocorra novamente. Então, só como eu estou envolvida nesse processo, lembrar que existem essas coisas, existem comissões para tentar justamente acertar esses erros. O objetivo de qualquer erro na vida é a gente aprender, né? E tentar notificar isso e sentar depois e tentar construir isso para uma solução melhor. Obrigado, Flávio. Luiz, penúltimo comentário para o doutor Evandro fechar aqui, 1h30. Eu apenas quero fazer uma brevíssima reflexão sobre a minha visão acerca do erro em saúde. Não somente o erro do médico, do enfermeiro, do fisioterapeuta, nutricionista, fonoaudiólogo, psicólogo, enfim. Sociedades médicas e a cardiologia, em particular, elencam cada vez mais diretrizes, guidelines que perseguem diagnóstico e tratamento baseados em evidências, baseados em boas práticas. Instituições acreditadas como o Procardíaco perseguem processos e fluxos para que possam ser bem desenhados e para que possam ser executados de maneira institucional dentro do contínuo do tratamento do paciente. E nós, médicos e profissionais de saúde, desenvolvemos fundamentalmente 2 pilares, o do conhecimento e das habilidades. Mas, efetivamente, sociedades médicas, instituições hospitalares e mesmo profissionais de saúde, às vezes, negligenciam, apesar de todos esses desenhos, no critério da atitude. E essa atitude, exatamente o que o André tão bem formalizou, ela não pode exigir que o indivíduo detenha o pleno conhecimento, mesmo que times multidisciplinares e interdisciplinares também os detenham. O fundamental da atitude é que nós não podemos esquecer, eu bato nessa tecla incessantemente, que a medicina e as práticas em saúde são práticas que precisam ser conduzidas tendo o paciente no cerne. A chamada humanização da medicina me incomoda profundamente essa expressão, porque ela, per si, é absolutamente pleonástica, absolutamente desnecessária. A medicina é uma prática assistencial humanitária, onde o critério de qualidade, a meu juízo, se baseia em 3 outras premissas: acolher as pessoas, pacientes e famílias, equipes assistentes, prestadores de serviço, produzir a essas pessoas, sobretudo ao paciente, segurança e tentar colher o resultado que mais se adeque à doença e ao doente. Esse é um princípio fundamental. Sem isso, iatrogenia, desfechos negativos, ou como o professor Kovac muito bem colocou, a fatalidade da moléstia passam a ser encarados como erros de saúde. Mas não há dúvida, o erro também existe. Então, comissões constituídas precisam identificar, precisam tratar o problema e, sobretudo, desmistificar o aspecto personalizado do erro. Essa é a minha visão. E, fundamentalmente, a atitude
é que me parece que talvez seja negligenciada por todos nós. Obrigado, Luiz. Roberto, você pediu para eu, antes de passar a palavra para o Evandro, eu acho que as estratégias de alerta, como estão sendo desenhadas, não só aqui, mas em outras instituições, elas são muito bem-vindas. A questão, na verdade, é como interpretar os alertas. E aí eu volto à apresentação da Marta, quando ela chama atenção a respeito das heurísticas. É preciso que qualquer tipo de alteração, dentro de qualquer cenário, seja analisada sob o ponto de vista crítico, bastante enfático da situação que está se vivendo, para se analisar, primeiro, se aquilo é verdadeiro e depois se ele é passível de algum tipo de intervenção. Então, o monitoramento ele é fundamental. A gente precisa mapear. Agora, a intervenção, seja ela de que forma for, ela precisa ser pensada com muito cuidado, de uma forma lenta, de uma forma calma, para poder saber se efetivamente a gente não está oferecendo ao paciente mais danos do que benefícios, dependendo do tipo de alteração que se encontre. Eu quero pedir ao Evandro para nos próximos 3 minutos, por favor, 3 minutos, que eu tenho que encerrar a sessão 1h30 em ponto. 3 minutos, responder ao... Não, é verdade, todos sabem que a sessão termina 1h30. Então, por favor, nos próximos 3 minutos você... Primeiro eu queria agradecer a Marta. Eu acho que a Marta fez um trabalho muito importante para a gente. Depois agradecer ao Luiz de ter trazido o Dr. Terra, professor de medicina laboratorial e que seguramente um dos ícones da nossa medicina do Rio. E dizer para vocês que uma coisa nova, que os americanos eles sempre ousam quando lançam um projeto. E pela primeira vez eles estão encarando o problema do erro diagnóstico, não sob a ótica da judicialização, que essa é uma ótica rasteira, alguém querendo ser compensado por alguma coisa, mas sobre aquilo que acontece no dia a dia. Quer dizer, em cada doente hospitalizado, ocorre 1 em cada 10 pacientes um erro diagnóstico. Isso leva a um tratamento equivocado e um desfecho. A medicina, mais do que o preto e branco, a gente tem uma escala de cinza, de incerteza. Quando a gente lida com o paciente, mais do que ter um diagnóstico, a gente tem uma hipótese. E a gente tem que sermos menos houses e estar o tempo inteiro ouvindo a equipe, juntar com os médicos do laboratório, os médicos da imagem, os clínicos, como o Arnaldo, o Luiz, e que a gente possa pensar que o erro do diagnóstico é muito comum. A sociedade, muitas das vezes, enxerga o médico como alguém infalível. Vocês imaginem lidar com uma condição que nós temos mais de 40 mil doenças, cerca de 256 sintomas e mais de 5 mil testes diagnósticos. E querer enfiar sintoma numa doença. E muitas das vezes, aí é que tem a dificuldade. É que o processo biológico, na sua complexidade, na sua apresentação, ele é complexo e exige da gente muita humildade para a gente poder encarar o erro do diagnóstico, não como uma falha moral, como eram meus professores que ficavam perguntando 10 causas do diagnóstico diferencial de dor de cabeça, 10 condições que causam isso. E quando é que a gente fica bom em medicina? Quando a gente começa a falar sobre erro de diagnóstico, não como uma falha moral. Então, quando a gente passa a ter mais de 10 anos de formado, é que a gente vai ver quantas bobagens e quantos erros a gente tem no coldre. E o coldre da gente, assim como a nossa noite, né, que a gente morde a ponta do travesseiro, triste de ter levado alguém a morrer pelo diagnóstico errado. Então, a gente, como médico, a gente tem que romper o nosso modelo de cowboy solitário, entender que o erro diagnóstico existe, isso não tem nada a ver com judicialização, e que a gente precisa de ajuda num ambiente de complexidade. E aqui a gente participa numa instituição de medicina colaborativa. O Dr. André é um brilhante pensador da educação médica para o século XXI, e o médico que não trabalha de forma colaborativa, expondo os seus erros, querendo ouvir os erros, porque a gente não tem mais as sessões de anatomopatologia, hoje a gente tem que aprender com as sessões de erros
E os hospitais todos hoje estão trabalhando sessões de erros. Eu queria agradecer, Peixoto. O Carlos Peixoto está se integrando à nossa equipe de consultores aqui em cirurgia vascular. É uma honra tê-lo aqui. E a gente precisa, né, do apoio dos colegas, assim como o Luiz falou muito bem, que nós temos que ser compassivos, humildes e principalmente trabalharmos juntos. Acho que foi uma honra e um privilégio, André, essa sessão. Muito obrigado, Evandro. Eu gostaria de agradecer a doutora Marta, doutor Arnaldo, doutor Luiz Bruzzi, e quarta-feira que vem estamos aqui. Muito obrigado a todos.